Quem é maior no reino dos céus? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e versículo 10. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje a memória dos santos anjos da guarda. Esses misteriosos companheiros de jornada que o Pai, em sua infinita bondade, nos concedeu como guardiões celestes. Eles são os guardiões celestes que Deus doou ao homem como sustento no Êxodo, que conduz da vida terrena à vida eterna. Nas leituras de hoje, nós somos convidados a redescobrir não apenas a realidade angelical, mas o próprio sentido de nossa peregrinação rumo ao reino dos céus. A primeira leitura nos leva ao coração da experiência fundante de Israel, o êxodo do Egito. E é nesse contexto de libertação e de aliança que Deus revela uma das mais ternas manifestações de seu cuidado paternal. Eis que envio um anjo diante de ti para te guardar no caminho e te conduzir ao lugar que preparei. Êxodo capítulo 23, versículo 20. A palavra hebraica malak, que significa anjo, deriva de uma raiz linguística que significa enviar ou ser enviado. Portanto, o anjo é o enviado, o mensageiro de Deus que carrega consigo não apenas uma palavra, mas uma presença, com a missão de guardar ou custodiar, evocando uma vigilância amorosa, como a do pastor, que vela por suas ovelhas, ou da mãe, que zela por seu filho. Não se trata de uma proteção meramente externa, mas de um acompanhamento íntimo que penetra os meandros da jornada humana. São Basílio Magno, em sua obra solene sobre o Espírito Santo, nos ensina que cada um dos fiéis tem ao seu lado um anjo como protetor, um anjo como pastor para conduzi-lo à vida. O texto prossegue com uma advertência solene: presta atenção a ele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Êxodo capítulo 23, versículo 21. A expressão hebraica Shemi Bekirbo, meu nome está nele, revela que o anjo não age por autoridade própria, mas como portador da própria presença divina. O nome, no pensamento semítico, quer dizer, no pensamento judeu, não é mera designação, mas manifestação da essência e do poder de Deus. No Evangelho de São Mateus, hoje o texto nos oferece uma catequese profunda sobre a verdadeira grandeza no reino dos céus. Os discípulos, ainda presos às categorias mundanas de poder e prestígio, perguntam: quem é o maior no reino dos céus? São Mateus capítulo 18, versículo 1. A resposta de Jesus é desconcertante. Ele chama uma criança e a coloca no meio deles. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 18, versículo 3. O verbo grego strepó, que significa converter, significa literalmente voltar-se, quer dizer, dar meia volta. É uma metanoia radical, uma transformação completa da perspectiva. E o modelo dessa conversão é a criança, paidon do grego, que em sua pequenez encarna a receptividade, o acolhimento, a confiança necessária para acolher o dom de Deus. Observe que o sentido de nossa peregrinação neste mundo não é tornar-se maiores que os outros, mas, junto com os outros, nos tornarmos filhos e irmãos. Essa é a sabedoria paradoxal do Evangelho, que a verdadeira grandeza reside na pequenez assumida conscientemente, na aceitação daquela fragilidade que o Criador colocou no dom de nossa humanidade como símbolo de um destino relacional. Meus irmãos e minhas irmãs,
Poderíamos dizer que Jesus não disse: sede inocentes como as crianças, pois isso seria pouco. Mas ele diz: tornai-vos como crianças, isto é, livrai-vos da malícia, da ambição vã, do amor às honras. A criança representa aqui não a ingenuidade, mas a autenticidade de quem ainda não aprendeu a mascarar sua dependência fundamental. Veja, a conexão entre a custódia angelical e a pequenez evangélica se revela na palavra culminante de Jesus: cuidado para não desprezardes um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus contemplam sempre a face de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 18, versículo 10. Note que no versículo 10, a expressão grega hoi angeloi auton, os seus anjos, sugere uma relação pessoal e íntima em cada pequeno e seu custódio celeste, ou seja, o seu guardião, o seu anjo. O verbo contemplar indica não um olhar ocasional, mas uma visão constante, ininterrupta. E o objeto dessa contemplação é a face do Pai. Expressão que no pensamento bíblico denota a presença mais íntima e pessoal de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, os anjos que guardam nosso caminho devem ser imaginados mais semelhantes a uma pequena criança do que a uma estatuária guarda do corpo. Esta imagem poética revela que a custódia angelical, os guardiões, não consiste em acrescentar o que falta à nossa humanidade, mas em valorizar aquilo que em nossa humanidade, por causa de sua pequenez, corre o risco de ser negligenciado. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele ensina que cada homem tem um anjo da guarda desde o momento em que se separa do seio materno. Essa custódia não é um privilégio dos perfeitos, mas um dom concedido especialmente aos pequenos, aos frágeis, aqueles que reconhecem sua necessidade fundamental de proteção e orientação. A tradição patrística, os padres da igreja, desenvolveu uma rica teologia sobre a missão dos anjos da guarda. São Jerônimo escreve que grande é a dignidade das almas, pois cada uma, desde o nascimento, tem um anjo destinado à sua custódia. Essa dignidade não deriva de nossos méritos, mas de nossa vocação filial, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos da guarda protegem essa nossa identidade das dúvidas e da suspeita de sermos pouca coisa, impedindo-nos de recomeçar a brincar de quem é o maior, cultivando no coração a raiz de toda a violência e prepotência sobre o outro. Eles são os guardiões de nossa pequenez, não para nos manter infantis, mas para preservar em nós aquela capacidade de acolhimento que é a condição indispensável para entrar no reino. O magistério da Santa Igreja, no Catecismo, nos ensina que desde o início até a morte, a vida humana é cercada de sua proteção e intercessão. Essa proteção não nos isenta das tribulações da vida, mas nos assegura que jamais caminhamos sozinhos. Como Israel no deserto, temos um guia celeste que nos conduz ao lugar que o Senhor preparou. Quem acolher uma criança como esta em meu nome, a mim acolhe. Nessas palavras de Jesus, nós encontramos o coração da espiritualidade cristã, o acolhimento da pequenez como sacramento do encontro com Deus. Observe que o verbo grego dekomai, acolher, implica não apenas receber, mas abraçar, fazer próprio, identificar-se com. Meus irmãos e minhas irmãs, em síntese, tornar-se pequeno ou mais pequeno, assim poderia dizer, em relação ao que se gostaria ou outros esperariam, é um caminho que o homem deve percorrer para poder amadurecer aquela imagem divina que traz esculpida dentro de si. Esta é a paradoxal via da divinização cristã. Não é uma escalada,
mas uma descida, um esvaziamento e abandono em Deus. São Francisco de Sales, em sua introdução à vida devota, ele escreve: sede como as criancinhas que com uma das mãos se agarram ao pai e com a outra colhem morangos ao longo do caminho. Essa imagem poética, capta a essência dos anjos da guarda. Uma mão que nos segura firmemente, enquanto a outra permanece livre para colher as alegrias simples da jornada. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos convidam a redescobrir a beleza de nossa condição de pequenos protegidos. Que nossa oração hoje seja um ato de gratidão por esses companheiros invisíveis que velam por nossos passos. Que aprendamos a cultivar aquela pequenez evangélica que nos torna compatíveis com a lógica filial e fraterna do reino. Que não desprezemos os pequenos, nem em nós, nem nos outros, pois seus anjos contemplam sempre a face do Pai. Que os anjos da guarda nos proteja não de toda dificuldade, mas da tentação de buscar grandeza onde Deus nos chama a pequenez. Que eles nos preserve da violência que nasce da competição e nos conduza pela via da humildade rumo à verdadeira glória. Aquela glória, a glória de sermos filhos amados do Pai que está nos céus. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família, e que pela intercessão dos santos anjos da guarda, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.